Não sei se a senhora acompanhou sobre o pastor. Ah, de Goiás? Estou acompanhando, porque a coisa está crescendo, né? Entender. Uhum. A senhora viu que ele fez um vídeo se explicando que era parte de uma investigação. Explicando o inexplicável. Exato. Depois surgiram mais vídeos. Tem nome isso, o que acontece? Olha, eu não vi, né? Mas assim, Atenção! Em instantes, você vai entender por que o caso do pastor de calcinha de Goiás é muito mais que um escândalo e muito menos que um erro. O Brasil viu o líder cair, mas o que realmente chocou a doutora Ana Beatriz não foi o que ele vestia, e sim a frieza do cálculo por trás da sua dupla vida. Será que é apenas um transtorno de identidade ou estamos diante de algo que a ciência chama de psicopatia? Nesse vídeo, vamos desmascarar o verdadeiro motor mental dessa história. A doutora Ana Beatriz vai revelar o sinal oculto que a maioria das pessoas ignora e que prova que o caso dele não é isolado. Fique até o final para entender a verdade perturbadora sobre o poder e a religião que a mídia não te conta. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Saudações a todos! Antes de começar, queria mandar um salve muito especial pro nosso amigo Gama, que é a cabeça, né, aqui por trás do Tesouro da Mente. Valeu, Gama! E hoje, pessoal, a gente vai fazer um mergulho fundo, sabe? Numa história que, nossa, sacudiu o Brasil, gerou muito debate. É o caso do pastor lá de Goiás, né? Que teve a vida dupla dele exposta, assim, de um jeito bombástico. O país inteiro viu o líder religioso cair, né? Cair do pedestal. Mas a pergunta que não quer calar, que fica martelando na cabeça é: o que realmente estava por trás? O que movia esse homem? Qual era o motor por trás daquelas ações, daquela fachada toda que desmoronou? existe uma coisa chamada transtorno transvéstico, que é uma coisa que são homens, tá? Que só conseguem ter prazer vestido de mulher. Isso existe, é um fato, tá? Eu tô falando isso porque eu já atendi pacientes assim, e eles são homens, transam com mulheres e realmente só conseguem fazer vestido de mulher. Gente. Não sei se é o caso dele, Tá. tá? Não é um fetiche isso, doutora? É um fetiche, mas, por exemplo, eu não sei se ali ele transava, afinal, ele transava com homem ou com mulher? Sim, mas a questão é o fato de ele ser pastor, né? Não, isso ali tem toda uma pose pra igreja, falar pros fiéis, Gente, ser casado, um homem eu exemplar. Eu tenho muito medo dessa gente exemplar. Boa, eu também. Muito medo quando a pessoa fala assim, suspeito, é maravilhoso, é não sei o quê. Símbolo de retidão. Alguma coisa esconde. E que fica jogando contra alguma coisa. Me disseram que ele falava mal dos gays, não sei o que lá. Pronto. Quem é bem resolvido, Não fica. fala mal de ninguém, faz seu trabalho, não fica perturbando. Então, fica uma coisa que eu acho que tem pessoas que utilizam a medicina, utilizam a religião, utilizam a política para esconder suas identidades. Exatamente. Isso é uma psicopatia? Dependendo, sim. Porque psicopatia não é só o que mata. E as pessoas acham que o psicopata é o que mata, né? Psicopata é toda pessoa que considera o outro um objeto a ser usado para obter satisfação ou prazer, diversão e status e poder. Como vai usar? É uma situação bem delicada, né? E a gente vai tentar analisar isso de um jeito mais aprofundado. Vamos usar como base as reflexões muito perspicazes da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. E também, claro, sentir um pouco a temperatura da repercussão pública, né? Olhando os comentários que chegaram aos montes aqui, mesmo no Tesouro da Mente. A questão central, eu acho, que a doutora Ana Beatriz levanta e que muita gente está se perguntando é: será que a gente está falando de um transtorno psicológico, uma questão de identidade? Ou será que é algo mais frio, calculado? Aquilo que a ciência pode até chamar de psicopatia. Exatamente, a nossa missão aqui não é apontar o dedo, não é julgar. É tentar entender mesmo, sabe? Tentar decifrar o que a doutora Ana Beatriz chama de motor mental por trás dessa história toda. Ela até sugere, né, que talvez esse caso seja muito mais do que um simples escândalo e, ao mesmo tempo, talvez muito menos que um erro isolado.
quase como, sei lá, uma peça num tabuleiro maior. Será que a chave para entender isso está na frieza, no cálculo escondido debaixo daquela capa de religiosidade? Bom, vamos tentar desembalar isso juntos. Para quem talvez não acompanhou tão de perto, só para contextualizar rapidinho, a gente está falando de um líder religioso, uma figura conhecida com aquela imagem pública de retidão, né? Casado, pai de família, e que, segundo consta, tinha discursos bem críticos a certos grupos, inclusive a comunidade LGBTQIA+, né? Era uma postura bem vocal nesse sentido. Isso. E essa figura com essa imagem toda foi flagrada, bom, vazaram vídeos, fotos, né, dele usando roupas íntimas femininas. E o choque foi grande justamente por causa desse contraste brutal entre a imagem pública, o discurso, e essa cena privada, digamos assim. E a tentativa de explicação dele, né, aquela história de que era parte de uma investigação, olha, foi considerada pela maioria das pessoas como, vamos dizer, pouco convincente, para ser educado. Não colou muito, né? O impacto inicial foi gigantesco, claro. E as primeiras reações vieram carregadas de muito julgamento moral, o que é até esperado numa situação dessas. Mas, por outro lado, muitos comentários que surgiram online, inclusive aqui no canal, e a própria análise da doutora Ana Beatriz, começaram a apontar para uma complexidade maior, sabe? Não era só preto no branco. Teve um internauta aqui do Tesouro da Mente que comentou algo interessante. Ele disse assim: quando uma pessoa bate muito em um assunto, condena demais, pode investigar que tem coisas por trás. Essa desconfiança popular, né, com quem é muito rígido, muito condenatório, parece que tem um fundo de verdade em muitos casos. É verdade. E aí tem uma fala da doutora Ana Beatriz que me marcou muito. Ela disse que tem muito medo dessa gente exemplar. Forte isso, né? Ela levanta essa suspeita, né, de que por trás daquele símbolo de retidão, muitas vezes tem alguma coisa escondida. Especialmente se a pessoa ficar atacando muito, sabe? Um grupo ou um comportamento específico. Para ela, quem tá bem resolvido, quem tá de boa consigo mesmo, não fica gastando energia atacando os outros. Isso ecoou bastante, não foi? Será que essa relação é tão direta assim sempre? Olha, é uma observação que tem muita relevância clínica e é psicologicamente bem profunda. Essa ideia de que a condenação exagerada pode ser, na verdade, um mecanismo de defesa. Ah, tipo uma projeção? Exato. Uma projeção de conflitos internos que a pessoa não resolveu, ou até um jeito de desviar o foco dos próprios segredos, né? É um conceito bem explorado na psicologia. A doutora Ana Beatriz toca num ponto muito sensível. Essa fachada de perfeição moral pode ser um escudo, né? Um escudo super conveniente para esconder realidades bem diferentes. Não dá para dizer que é uma regra 100% das vezes, claro, mas é um padrão que a gente vê com uma frequência que preocupa. Entendi. Então, vamos entrar nas possíveis explicações que a doutora Ana Beatriz levanta para o caso. Lembrando sempre, né? São hipóteses baseadas no que veio a público. Ela começa falando do transtorno transvestite. O que seria isso exatamente? Certo. De acordo com o que a doutora Ana Beatriz explicou, o transtorno transvéstico é uma condição onde homens, e ela especifica homens, né, só conseguem atingir a excitação, o prazer sexual, se vestindo com roupas que são consideradas femininas na nossa cultura. Isso é classificado como um tipo de fetiche ou, tecnicamente, uma parafilia, que são aqueles interesses sexuais intensos, persistentes, que fogem um pouco do padrão mais comum, sabe? Focados em objetos, situações específicas, rituais. Entendi. Mas é super importante destacar, e a própria doutora Ana Beatriz faz questão de bater nessa tecla, é impossível a gente afirmar com certeza se esse é o diagnóstico do pastor sem uma avaliação clínica de verdade, detalhada. Faltam peças, né? Muitas. Faltam informações essenciais, qual era o contexto exato dessas práticas, com quem ele se relacionava nessas situações. Ela baseia essa hipótese na experiência clínica dela, né, com pacientes que ela já atendeu e que tinham essa condição. Faz sentido. É uma linha de raciocínio que parte de uma condição médica, né?
E a gente até viu um comentário aqui no canal que ia numa direção parecida, talvez pensando mais em vício, né? Alguém escreveu, deve ser viciado em pornografia e já deve ter chegado a um grau avançado querendo realizar os fetiches. A pessoa meio que comparou com um vício em droga, sabe? Tipo uma escalada. Mas aí fica a dúvida. Um transtorno assim, ou um vício, explicaria aquela parte do discurso público, aquela condenação toda? Ótima pergunta. Essa hipótese do vício, da escalada dos fetiches, é uma leitura que algumas pessoas fazem sim. Mas, como você bem colocou, ela não necessariamente explica essa contradição enorme com o discurso público, né? Ou a possível manipulação da fé das pessoas. E é exatamente aí que a análise da doutora Ana Beatriz dá um passo adiante. E entra num terreno que talvez seja, mais perturbador. Sim, porque ela não para no transtorno. Ela traz para a conversa a possibilidade de psicopatia. E aqui, olha, aqui o negócio fica realmente complexo. Agora, eu não sei, porque, por exemplo, teve aquele caso daquele homem lá na China que se vestia de mulher. Na China? Foi. Tô lembrando, talvez a Dani lembre. Madame alguma coisa, eu vou procurar aqui. Isso. Mas sim, enganava as pessoas fazendo vídeos e na hora que a pessoa chegava para ter relações sexuais, descobriam que era um homem e muitas delas continuavam tendo a relação. A diretora cantou. Sister Hong. Sister Hong, irmã Hong. Isso mesmo. E aí, quando a pessoa chegava, ele depois fazia chantagens. Gente, isso é um estelionato. Claro. Vamos lá, o estelionato, ele usa o outro. Isso não é um uso? É. Sim. Para diversão, para poder, para seja o que for. Para dinheiro. Dinheiro. É. Que é uma forma de poder também, né? Então, isso é psicopatia. Eu não tenho dúvida, porque as pessoas acham que psicopata é aquele que mata, estrangula. Esse é o mais grave. Mas você tem psicopatas leves, moderados e graves. Eu costumo dizer que o leve é esse que vai dando golpes, que vai ser descoberto. O moderado é aquele que eu diria que são muitos políticos, que é aquele que manda matar, mas não suja a mão. Sim. Tem o grave, gravíssimo, que é o serial killer, que é essa coisa ritualizada e que é de uma natureza inimaginável pra gente. Porque assim, como que a psicopatia entra nessa história? Geralmente, quando a gente ouve psicopata, a gente pensa logo em, violência física, assassino em série, né? Algo que, pelo menos até onde a gente sabe, não aconteceu nesse caso. E esse é o ponto-chave que a doutora Ana Beatriz ajuda a desmistificar. A definição de psicopatia que ela usa e que é a visão mais aceita hoje na psiquiatria forense vai muito, muito além desse estereótipo de filme. Não se limita ao criminoso violento. Psicopata, nesse sentido mais amplo, é um indivíduo que tem uma incapacidade fundamental de sentir empatia. Ele vê o outro basicamente como um objeto, um meio para atingir os próprios fins. Que fins seriam esses? Pode ser qualquer coisa, prazer, diversão, status, poder, dinheiro. A forma de usar o outro é que varia demais e essa é a sua forma de usar o mundo ao seu redor. Entendi. Quer dizer, a arma do psicopata não é sempre uma faca ou uma arma de fogo. Pode ser a manipulação, a mentira, aquele charme superficial que engana. Exatamente isso. A doutora Ana Beatriz fala claramente que pessoas com traços psicopáticos podem usar várias fachadas sociais para esconder quem realmente são e o que querem. E a religião, assim como a política, a medicina, o mundo dos negócios, podem ser campos muito férteis para isso. Por quê? Porque são áreas que dão poder, dão status e, principalmente, ganham a confiança das pessoas. Vira um disfarce perfeito. Uma camuflagem social ideal. A essência é sempre a exploração do outro. Pode parecer um estelionato emocional, financeiro, onde a confiança é a moeda que eles manipulam para ter ganho pessoal. Ela até deu um exemplo de fora do Brasil para ilustrar isso, né? Acho que foi na China. Sim, ela mencionou o caso que ficou famoso como Sister Hong, ou Irmã Hong. Era um homem que criou um personagem feminino na internet, fazia vídeos, ganhava seguidores, enganava as pessoas. E o mais chocante, segundo os relatos que ela trouxe, é que quando ele marcava encontros e a verdade aparecia, alguns homens ainda assim continuavam a relação.
E aí ele passava a chantagear essas pessoas. Nossa, que loucura. É um caso extremo, claro, mas a doutora Ana Beatriz usa para ilustrar bem esse padrão, usar o outro como ferramenta para ganhar alguma coisa, dinheiro, poder, controle, ou até mesmo aquele prazer meio sádico que vem da própria manipulação. Para ela, esse padrão de exploração calculada se encaixa na compreensão clínica da psicopatia. Tá. Trazendo essa lógica de volta para o caso aqui do pastor, usar a igreja e a instituição religiosa como um escudo. Cultivar essa imagem de retidão total enquanto leva uma vida dupla secreta. E o ponto crucial, talvez, atacar publicamente grupos ou comportamentos que, quem sabe, espelham desejos ou práticas escondidas. Tudo isso junto poderia ser lido como um forte sinal nessa direção da psicopatia. Aquela desconfiança que a doutora Ana Beatriz tem das figuras exemplares parece que aponta para isso, né? É uma interpretação que ganha bastante força dentro dessa perspectiva, sim. A contradição que grita, né? Entre o discurso e a prática. E ainda somada à agressividade contra terceiros que podem representar justamente aquilo que está reprimido. Isso acende um alerta vermelho importante. Não é só sobre ser hipócrita, entende? É sobre a possibilidade de uma manipulação feita de caso pensado e uma falta de empatia total com o impacto que isso causa nos outros. E isso apareceu nos comentários aqui do canal, né? Muito! Vários comentários aqui no Tesouro da Mente refletiram essa percepção. Alguém escreveu: toda pessoa que se incomoda demais com o que o outro faz é porque ela tem problema com aquilo. Outra pessoa contou uma história pessoal bem doída. Meu ex-marido era exemplar, a família também, mas no fim demonstrou que não tem caráter, me deu um golpe. Essas histórias pessoais acabam reforçando essa ideia, né, de que a fachada de pessoa correta pode sim esconder intenções bem manipuladoras e prejudiciais. Mas é bom sempre frisar, né, são interpretações baseadas em padrões de comportamento que a gente observa. Não é um diagnóstico feito à distância, de jeito nenhum. Daqui a pouco eu vou chamar a Dani, mas eu vou contar outra história que eu soube essa semana. Nem vou falar com quem me contou, Não precisa. mas era sobre uma criança. Que essa pessoa, a mulher dele foi à escola e conseguiu que a coleguinha da sala da filha fosse expulsa. A filha tinha um caderninho da morte, que ela listou as pessoas que ela iria matar. Quantos Menina. anos? 10 anos. 10 anos. 10 ou... Ele não tá aqui, enfim. Acho que 9, 8 anos. Por aí. Ok. 10 ou 9. E a garota falou que tá... E a filhinha dessa pessoa que me contou estava em 9º lugar. Tinha professores, a lista. Tinham adultos e crianças na lista. Como é que uma criança... Não. E ela ensinava aos meninos... enfim. E falava muito essa palavra machos na escola. Porque meus machos... 9 anos. E falava de outras coisas sexuais. E aí... E a escola também é uma escola evangélica, né? E assim decidiu por convidá-la a se tirar. Mas como é que uma criança faz um caderninho com a lista da morte? Olha, Léo, eu acho o seguinte, 9 a 10 anos é muito grave. Muito grave, né? Muito grave. Vamos lá, a gente tem algumas hipóteses. Isso pode ter sido aprendido, Sim. tá? Ou seja, o que é feito no convívio com essa menina que tem um caderninho ali da morte, ou então um núcleo familiar que fala, vou mandar matar. E a gente sabe que isso não é impossível. Nem um pouco. Se disser assim pra mim, mas será que existe? Existe, tá? Ou isso é um comportamento aprendido, até essa coisa dos machos. Machos é coisa que ela ouviu em casa, desculpa. Exatamente. Ou pode ser também isso e mais uma tendência de uma índole muito perigosa. A repercussão na internet foi, nossa, gigantesca mesmo. E mostrou um leque bem variado de opiniões, né? Muita gente concordou com essa visão mais cética, sabe? Em relação a figuras que se colocam como muito moralistas. Comentários tipo, não existe ninguém que habite a terra que tenha a completa retidão, ou pessoas mal resolvidas falam mal dos outros, apareceram aos montes. Quase como se a análise da doutora Bia encontrasse um eco na sabedoria popular, né? Sim, teve muito disso.
Mas, por outro lado, e isso é fundamental para a gente ter um quadro completo, o caso também trouxe à tona um debate muito necessário sobre julgamento versus empatia. A gente viu comentários expressando pena, falando da necessidade de orar pela pessoa envolvida. Uma internauta escreveu: quando vi o caso dele, não senti outra coisa senão orar, porque deve ser um sofrimento ser assim. Uma visão mais compassiva. Exato. E outros comentários, o que é totalmente compreensível também, focaram mais na hipocrisia mesmo e no dano que isso causa para a fé, para a confiança das pessoas que seguiam aquele líder. Um comentário foi bem direto: muitos safados usam a fé alheia para se beneficiar. Tem esse lado também. E surgiram também aquelas vozes mais ponderadas, né? Alertando para a gente não generalizar, o que é crucial numa discussão dessas. Essencial. Um internauta lembrou, por exemplo, de figuras bíblicas como João Batista, Jesus, que dentro da fé cristã pregavam mensagens consideradas duras contra o pecado, mas sem ter eles mesmos esses segredos, essas contradições que a gente está discutindo aqui. E ele fez o alerta: não podemos generalizar, cada um dará conta de si. Outro comentário defendeu que esse pastor seria uma exceção, não a regra. Disse assim: esse pastor de Goiás é exceção e não regra. A maioria dos pastores é homem de Deus. Importante ouvir essas vozes também. Com certeza. São perspectivas valiosas que trazem equilíbrio para a discussão e lembram que cada caso é um caso e que existem, sim, muitos líderes religiosos sérios e íntegros. E claro, não dá para deixar de lado o humor, né? Que muitas vezes é a nossa válvula de escape brasileira diante do bizarro. O comentário sobre a tal investigação do pastor viralizou total. Gente, parem de atrapalhar o pastor, senão ele nunca vai terminar a investigação. Ah, eu vi esse. Teve gente calculando que a investigação já devia ter anos. Com um absurdo, né? E falando em comentários, é impressionante ver a força da comunidade aqui do Tesouro da Mente. Sério, a participação de todo mundo, com as análises, as experiências, as perguntas, é o que faz este canal pulsar de verdade. Se essa nossa conversa tá te ajudando a entender melhor, ou tá te fazendo pensar, não esquece de deixar aquele like pra gente, para fortalecer o nosso trabalho. E comenta aí embaixo, por favor, o que você acha desse caso todo. É transtorno? É psicopatia? É só hipocrisia? Ou é uma mistura complexa de tudo isso? A gente quer muito saber a sua opinião. E para quem pode e quer dar aquela força extra pra gente e continuar trazendo essas análises mais a fundo, considere usar o botão Valeu Demais. Qualquer contribuição ajuda demais mesmo a manter a produção de conteúdo aqui no Tesouro da Mente. Vocês são a nossa força. Mas a conversa sobre o que se esconde por trás das aparências ficou ainda mais sinistra, eu diria, quando a doutora Ana Beatriz contou uma outra história, bem perturbadora, que ela atendeu no consultório. Não tem ligação direta com o pastor, mas toca nessa mesma tecla das realidades escondidas. A história de uma menina de uns 8 a 10 anos que tinha um caderninho da morte. Já ouviu falar disso? Sim, ela comentou sobre isso. É uma história de arrepiar mesmo. Essa menina tinha feito uma lista de colegas da escola e até de professores que ela, segundo estava escrito no caderno, pretendia matar. A colega que descobriu e denunciou estava na lista. Meu Deus, com 8 anos? Pois é. É um caso que levanta perguntas muito, muito sérias sobre de onde vêm pensamentos e intenções tão violentas numa criança, né? A doutora Ana Beatriz levantou algumas hipóteses. Será que era algo que ela aprendeu em casa? No ambiente familiar? Ela usava uma gíria de adulto, ouvia ameaças, talvez? Ou será que, para além do ambiente, isso já apontaria para uma índole muito perigosa, como ela disse? Algo mais intrínseco da criança? São perguntas que assustam e que não têm resposta fácil, né? Com certeza. E a reação do pessoal online a essa história foi curiosa também. Teve gente que conectou com cultura pop, né? Vários associaram na hora com aquele anime, o mangá Death Note. Ah, sim, lembro disso. Isso mostra como esses elementos da cultura pop às vezes podem ser usados para expressar, para dar forma a esses impulsos mais sombrios, né? Especialmente entre os mais jovens, seja como uma influência direta ou só como uma ferramenta simbólica para lidar com aquilo. A importância disso aqui é reforçar a ideia central.
A gente nunca sabe 100% o que se passa por trás da fachada, nem mesmo numa criança. Exato. Essa história do caderno, mesmo sendo diferente, serve como um lembrete muito forte de que as aparências enganam demais e que realidades bem complexas e às vezes bem perturbadoras podem existir onde a gente menos imagina. E outros comentários que chegaram aqui no Tesouro da Mente trouxeram exemplos mais próximos até do caso do pastor, sabe? De vidas duplas que desafiam o que a gente pensa. Precisamente. Teve uma pessoa que contou que trabalhou com um diretor de banco, aquele tipo super sério, terno e gravata, imagem da sobriedade, e que usava lingerie feminina por baixo da roupa social. Caramba! Outra compartilhou a história do ex-sogro dela. Um homem aparentemente comum, casado, família tradicional, que se vestia de mulher escondido para sair na rua. São esses vislumbres, né, dessas vidas ocultas, dessas realidades paralelas que existem, junto com a imagem pública, e que lembram a gente da complexidade que é o ser humano, muito além de qualquer rótulo que a gente tente colocar. Então tá, depois de toda essa análise, dessa conversa, o que a gente pode concluir? Olhando para o caso do pastor pela lente da doutoranda Beatriz e também pela repercussão toda, fica muito claro que não tem resposta fácil, né? Não tem uma etiqueta única que sirva. Poderia ser um transtorno específico, como o transvértigo que ela mencionou, poderia ter traços de psicopatia envolvidos, naquele sentido da manipulação calculada, de usar a fé como máscara, de explorar a confiança dos outros, ou seria um conflito interno gigantesco, uma angústia profunda que a pessoa não soube lidar. Ou, como talvez seja o mais provável em muitos casos complexos assim, uma mistura bem intrincada de vários desses fatores. E se a gente conecta isso com aquele alerta mais geral da doutora Ana Beatriz, a insistência dela em desmistificar a psicopatia, sabe? Mostrar que ela vai muito além da violência que a gente vê no jornal ou no cinema. E isso é fundamental. A psicopatia pode se manifestar, e talvez até com mais frequência, na manipulação que é sutil, na exploração do outro para o próprio benefício, no uso estratégico de posições de poder, de confiança, seja na política, na medicina, nos negócios ou, como a gente viu nesse caso, na religião. Pode ser um disfarce perfeito, uma camuflagem social ideal. E isso leva a gente a questionar outras coisas, né? Inevitavelmente. Nos leva a questionar sobre a natureza da confiança que a gente deposita nas pessoas, nas instituições, sobre as fachadas que as pessoas constroem e sobre o potencial de dano que pode estar escondido justamente naqueles ambientes que deveriam inspirar mais segurança, mais integridade. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação, uma pulga atrás da orelha mesmo. Um pensamento que sai dessa análise toda, mas que desafia a gente a ir um pouco além. Quando uma figura pública, principalmente uma que construiu a reputação em cima da exigência de pureza moral, de condenação dos outros, quando essa figura tem a vida secreta dela exposta, de um jeito tão chocante, o que mexe mais com a gente? O que nos atinge mais fundo? É a natureza do segredo que foi revelado, seja lá qual for o fetiche, a orientação sexual escondida, o adultério, o vício, ou o que choca mais é a descoberta da dissimulação. Aquela dissimulação calculada, a manutenção deliberada da fachada falsa por anos, enganando seguidores, família, a comunidade inteira. Boa pergunta. O que abala mais a nossa confiança? O que provoca mais indignação? É o ato em si, que era feito escondido, ou é a percepção da mentira arquitetada, da exploração da fé, da boa vontade das pessoas? Fica aí pra gente pensar. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Um mergulho fundo nas fontes, nos comentários, nas possíveis interpretações desse caso tão complexo, né? Que mexeu tanto com o Brasil e levantou tantas perguntas sobre aparência e realidade, sobre fé e sobre o comportamento humano. Sem dúvida. E é um lembrete importante de que tentar entender esses comportamentos, mesmo os mais difíceis, os mais chocantes, é essencial para a gente navegar a complexidade do mundo, das relações humanas, não para julgar rápido, né? Mas para buscar entender as muitas camadas que formam a gente. Exatamente. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora, que tenha provocado boas reflexões aí do outro lado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar com as suas próprias análises, o que vocês pensam sobre tudo isso e, claro, se inscrever aqui no Tesouro da Mente para não perder as nossas próximas discussões. Um agradecimento gigante à nossa comunidade incrível que sempre enriquece o debate. E, mais uma vez,
aquele salve especial pro Gama. Valeu, pessoal, e até a próxima. Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.